Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. O livro de Abacuque. Acredite, esse livro existe na Bíblia. Lá no finalzinho do Velho Testamento. E esse livro é um livro muito especial. É a primeira vez efetiva que existe a palavra fé explicitada na Bíblia. E a oração de Abacuque, no capítulo 3, fala-nos muito sobre um desejo de Deus e sobre o coração de um profeta que clama para aquilo que realmente vale a pena. Ele diz no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 1, a seguinte coisa: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, verso 1. Verso 2: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Repetir o verso 2: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Queridos, isso é um clamor cantado, uma canção, uma oração cantada de um profeta que sentiu o baque de entender Deus, de entender aquilo que a gente falou, nós falamos semana passada sobre entender o mundo espiritual. Ele entendeu o mundo espiritual. Abacuque fez uma oração cantada: aviva, Senhor, a tua obra, pois eu estou alarmado com as tuas palavras. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e vejo a seguinte expressão: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriou. A compreensão desse texto, o recorte desse texto, quase todos, me arrepia. Quando eu penso no amor de quase todos se esfriando, eu me arrepio. A continuação do versículo é assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse dará a coroa da vida. Mas a primeira parte do versículo é um versículo que me aterroriza. Sabe por quê, queridos? Às vezes as pessoas se perguntam, algumas pessoas dizem: eu tenho medo de morrer. O que vai acontecer depois que eu morrer? Queridos, nós que estamos em Cristo não precisamos temer a morte, mas nós devemos temer não encontrar a eternidade nele, com ele. Existe, irmãos queridos, uma diferença muito clara entre aqueles que estão e andam com o Senhor e aqueles que não andarão com o Senhor, e preste atenção nisso, porque isso não é uma metodologia para eu olhar para a igreja e dizer assim: ó, esse anda e esse não anda. Isso é um modelo para que eu possa me avaliar. Não é para eu chegar e dizer assim: vou julgar a vida da Andressa. Não é um modelo para eu chegar e dizer assim: eu vou avaliar a Karen, ou vou avaliar algum dos meninos aqui, como o Carlos, ou como qualquer um aqui. O modelo que Jesus diz de maneira muito clara, lá nas cartas do Apocalipse, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, é clara.
porque tu és não é nem quente nem frio, eu vomitar-te-ei de minha boca, porque o Evangelho é um Evangelho de fogo. E quando eu digo fogo, é o fogo que Jesus disse lá para os discípulos dele em Atos capítulo 1, ele diz: vocês foram batizados com água, mas virá agora o Espírito, vocês vão ser batizados com fogo. Esse fogo que simboliza a paixão, esse fogo que simboliza o domínio, a força do Espírito que nos faz vencer a vida. Porque se nós acreditarmos do fundo do nosso coração, na nossa inocência humana, de que nós seremos e entraremos num mundo fácil de se viver, nós estamos sendo tolos na nossa simplicidade. O mundo, Jesus disse: no mundo vocês vão ter, e eis que vos envio como ovelha no meio de ovelhinhas, de lobos. Nós estamos falando de uma vida que tem turbulências, de uma vida cristã que tem altos e baixos, de uma vida, quando eu digo vida cristã, não estou falando de relacionamento, estou falando de vida. Uma vida que um dia você é aplaudido, outro dia você é vaiado, um dia todo mundo te quer, outro dia ninguém te quer mais. Um dia você vai lá e é uma pessoa horrorosa e por um deslize, no outro dia você não tem valor algum. E nesse mundo no qual nós vivemos, aonde um é predador do outro, aonde os anseios individuais sempre são maiores do que os coletivos, nesse mundo que faz com que a gente olhe para nós mesmos e diga assim: meu Deus, que mundo que eu vivo! É esse mundo que Jesus disse: tenha motivação, preste atenção, tenha de bom ânimo, ou motivo para agir. Por quê? Porque eu venci esse mundo. Eu, Jesus. Quero deixar isso bem claro, é difícil? É, mas fica tranquilo, eu venci esse mundo. Então, não é para ninguém se desesperar quem anda comigo. Quem anda comigo pode ter problemas, lutas, mas em todas as tempestades ele verá, no final da tempestade, a seguinte coisa, como aconteceu no barco da Galileia. Ele chama Jesus repreende a tempestade, depois eles ficam todos bobões assim, ó: meu Deus, quem é esse Jesus que até o mar e a tempestade obedecem? A vida da gente é assim: tempestades, lutas, conquistas, vitórias, aplausos, rejeições, amores, paixões. Mas tudo isso, queridos, essa vida de altos e baixos, baixos e altos, lutas e guerras, elas não podem separar a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, do fogo do Espírito, de uma vida incandescente por Deus. Nada pode nas nossas vidas tirar de nós o fogo pela palavra, o fogo pela uma vida de oração. Aí você vai dizer assim para mim: mas pastor, eu perdi isso tudo. Quero te dizer uma coisa com todo amor e carinho, com todo amor e carinho: se você não sente prazer no Senhor, o pecado tomou conta. Se você não sente prazer de buscá-lo, de ouvi-lo, você não sente prazer em debruçar na palavra e ver os mistérios de Deus ser revelado, se você não sente prazer de buscar o Senhor de alguma maneira, e quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em imoralidade, em prostituição, uso de drogas, assalto, roubar, matar, roubar alguém, roubar o cargo de alguém, falar muito mal de outra pessoa. Pecado, queridos, os piores pecados não são aqueles que fazem todo mundo olhar e dizer assim: oh! O pior pecado é aquele que todo mundo olha e diz assim: eu acho que isso é pecado. Eu acho que isso não é o que Deus quer, mas como isso é quase não pecado, ninguém se mete. Porque senão as pessoas vão dizer: nossa, como ele é radical, nossa, como ele é bravo, nossa, como ele... E assim, queridos, Jesus era um Deus encarnado, profundamente inclusivo e amoroso, mas ele tinha um negócio que nós não podemos perder
perder de vista nunca. Ele era um Deus, ele era um homem posicionado em suas convicções. E o pecado vai entrando nas nossas vidas, e quanto menos a gente percebe, a frieza tomou conta do nosso coração, e nós ainda convivemos por um tempo como piloto automático. Vamos para o culto, vamos para a célula, vamos para uma outra coisa, fazemos tal coisa, mas tudo isso dentro de um piloto automático, sem refletir sobre a vida cristã. Porque você faz, estou esperando algo acontecer de Deus, porque eu estou sentindo que uma frieza me pegou. E nós não compreendemos que a Bíblia diz de maneira muito clara, muito explícita, que aquele que não é quente nem frio, Deus vomita da sua boca. E quando ele está dizendo essa expressão, ele está dizendo que se eu lembra-te de onde caíste, ele diz para a igreja, volta às primeiras obras que você fazia. Ou seja, ele não está dizendo assim, volte a fazer aquilo que você tem vontade, volte a fazer as coisas que você deixou de fazer. E se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para o livro de Lucas, capítulo 24, quando ele fala do amor que está se acabando, ele não está dizendo assim, volte a amar a Deus, ele está dizendo assim, mas aqueles que perseverarem até o fim, esse herdarão a coroa da vida. Nós temos uma grande diferença entre vontade e perseverança. Nós somos uma igreja, e quando eu digo que somos, eu estou falando de maneira generalizada, nós somos uma igreja que sente muito. Quando alguém diz assim para mim, pastor, eu senti no meu coração, eu falo assim, Jesus, lá vem. Eu senti no meu coração. E eu lembro só do texto de Jeremias que diz, se existe a coisa mais corrupta do mundo é o coração. Ele fala que ele sentiu na coisa mais corrupta do mundo. O cara fica bravo com os políticos, acredita no coração que é mais corrupto do que os políticos. E nessa hora a gente começa a pensar e julgar algumas coisas nas quais nós estamos envolvidos. A Bíblia diz assim para a gente, queridos, lá no livro de Timóteo, falando um pouquinho sobre aquilo que nós vemos. Eu não sei se você sabe disso, mas o apóstolo Paulo tinha um discípulo, querido, jovenzinho, chamado Timóteo. E lá no seu livro 1 Timóteo, capítulos 1, do verso 5 ao verso 7, ele faz uma exortação frontal a Timóteo, aquele jovem que muitas vezes nós conhecemos a juventude com suas montanhas, né? Sobe, desce, ama, desama, serve, depois não serve. Um dia quer ganhar o mundo inteiro, outro dia não consegue ganhar a si próprio. Essa oscilação emocional. Ele diz a seguinte coisa de maneira explícita e pontual para o seu jovem discípulo Timóteo. Ele diz assim: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lorde e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em ti. Por isso, por esse motivo, dessa fé não fingida, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição de mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo entendia como a mente do ser humano pode se complicar no trajeto da vida. Ele compreendia que por mais que a fé de uma pessoa seja bonita, por mais que a fé não seja fingida, essa paixão por Jesus e essa fé não fingida, muitas vezes ela é violentamente atacada pelo mundo, pelas cobiças do próprio eu, pelas frustrações do mundo espiritual. E aí ele diz assim: você que tem uma fé pura, eu quero dizer para você, ele diz, rogo-te que reavives o dom que é em ti. Ele perceba uma coisa interessante.
interessante que, apesar do dom ser de Deus, e às vezes isso é uma crise, às vezes nas pessoas, existe aquilo que a gente sabe pela teologia como responsabilidade humana. E se você prestar atenção no que o texto diz, é assim, ó: reavive, ou corra atrás, ou se dedique a, busque a. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes em todo o vosso. Buscar-me-eis. Buscar-me-eis enquanto podeis achar. E aqui a palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Paulo diz: reavives o dom, ou seja, se mexa, ou seja, se levante novamente, ou seja, saia da apatia, ou seja, não descanse na inércia, se mexa, mova-se, busque, saia da apatia. É isso que ele está dizendo: eu rogo-te que reavives o dom que em vós. Só que crê nisso, Paulo, Senhor Jesus. Agora eu quero convidar você a dar um salto lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos estudar hoje a carta de Sardes. A carta ou bilhete, você pode escolher. Na sua Bíblia provavelmente vai estar escrito carta, mas na verdade eram bilhetes escritos por Jesus através do apóstolo João na ilha de Patmos. E lá no livro chamado Apocalipse ou Revelação, é o livro no qual Jesus manda cartas específicas para igrejas específicas. E aí nesse texto ele diz assim, eu quero que você pode ler comigo, ou só ouvir, ou ler no seu celular, mas preste atenção em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome do que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é um texto falando de uma igreja, mas nós podemos pensar na individualidade do que somos, ou seja, pensarmos esse texto como uma carta para nós. Ele começa a fazer a sua introdução, que é típica em cada um dos bilhetes, falando sobre uma característica de Jesus, e ele começa a falar sobre várias coisas. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre esse texto, é necessário, para entender esse texto, que a gente entenda qual era a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, queridos, era uma cidade poderosíssima. Ela era colocada num monte, ou seja, ela era impossível de ser invadida. Ela foi capital de um lugar chamado Lídia, e era reconhecida como uma cidade imponente, rica e poderosa há centenas de anos antes de Jesus. E aqui nós estamos falando no primeiro século da igreja, e essa igreja continuava, essa cidade continuava com essa mesma imponência.
aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não sei quantos aqui conhecem a história do imperador Ciro, da Pérsia. Lá diz a história que ele cercou essa cidade durante 14 dias. E eles diziam assim: vocês nunca vão me invadir, porque é uma montanha, e a cidade está na alta montanha, é uma acrópole. E aí, depois de 14 dias, quando a cidade dormia e descansava na sua pseudo-segurança, eis que um soldado de Ciro conseguiu entrar pelas fendas. E aí você vai compreender muitas vezes a brecha na muralha. Vocês já ouviram muitas vezes se colocar na brecha em oração? Se colocar na brecha em oração é por causa disso, porque nas muralhas existia uma brecha onde os inimigos invadiam e abriam e matavam todo mundo. O que aconteceu que esse soldado do imperador Ciro, da Pérsia, entrou, abriu as portas, e aí eles invadiram, destruíram a cidade por completo. Essa cidade ficava olhando para o passado, os moradores dessa cidade, olhando para o passado e dizia assim: olha, como nós éramos ricos, como nós éramos e como vivíamos. Eles estavam conectados com a glória do passado. E aí, essa glória do passado, esse modelo de espiritualidade tinham tudo a ver, sabe por quê? Porque eles tinham tido experiências com Deus no passado e viviam debaixo de uma falta de entendimento de que a comida do passado não pode ser comida do hoje. Eu não sei se vocês se lembram desse texto bíblico, mas a Bíblia diz assim para a gente de maneira clara: Deus mandou o maná do céu. O que aconteceu com as pessoas? Juntaram esse maná e guardaram para o outro dia. Vocês lembram como ficou esse maná no outro dia? Cheio de bicho. Sabe por quê? Porque espiritualidade, entendimento, uma devocional, relacionamento com Deus tem que ser hoje, não de ontem. E aí ele começa a dizer para essa igreja, e é espantoso o que ele diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, é uma igreja que fazia coisas, que tem nomes de quem vive, e estás morto. Esse texto fala, queridos, de uma característica que pode ser nossa, minha, sua. Nós somos membros da igreja, estamos no hall de membros da Atos, ou de outra comunidade, ou temos um título, somos ministros, somos pregadores, somos pastores, somos diáconos, ou sou líder de célula, ou sou sei lá o que. E nós temos nome de quem vive, porque nós temos um nome. Qual lugar que você vai? Na igreja Atos. Ou eu posso dizer: nossa, aquele cara é um cara crente. Por quê? Porque ele tem obras, ele vai para o culto, ele participa das coisas, ele fala o crentez fluentemente, ele até fala alguns versículos bíblicos, apesar de odiar a Bíblia na sua essência, porque não busca a Bíblia, simplesmente cita os versículos para saber qual grupo, mas não gosta de ler a Bíblia, nem gosta de mergulhar nela, nem entendê-la, e conceptivamente é por isso que tem a frieza estabelecida. Mas o que ele diz aqui, irmãos, é muito sério. Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você faz um monte de coisa, eu sei até que as pessoas acham que você está vivo, mas eu conheço seu coração e seu pai. Eu sei que as pessoas olham para você e dizem assim: crente, mas eu olho para o seu coração e vejo morto. Eu sei que você vem para o culto, levanta as mãos, eu conheço as suas obras, mas seu coração está frio, congelado, não tem paixão, não se preocupa com o próximo, não ora, não jejua, não busca Deus. Nesse momento nós vemos a diferença entre reputação e vida, porque você pode ter uma reputação linda, eu posso ter uma reputação linda. Olha o pastor, ele é pastor, ele é uma bênção, eu ouvi uma palavra dele um dia, maravilhosa, mudou minha vida, olha que coisa. Mas veja bem, queridos, a igreja de Sardes se reunia,
eles falavam de Deus, eles eram conceituados no mundo. As pessoas diziam: olha lá a igreja de Sardes. Eles tinham um título de igreja viva, mas eles não tinham vida espiritual. Quando Deus olhava para eles e dizia: eu sei que você parece vivo, mas você não tem vida em você. E nós, queridos, com muita humildade, temos que olhar para o espelho espiritual e dizer assim: a vida em mim. Porque nós temos a tendência de terceirizar a nossa morte espiritual e dizer: eu estou morto espiritual por causa disso, eu estou morto espiritual porque eu tive um problema na minha família, eu estou morto espiritual porque o meu trabalho é assim, eu estou morto espiritual porque eu tive uma decepção no passado. Nada e nenhuma desculpa pode justificar a nossa frieza espiritual, pois o Pai nos chama para vivermos no fogo do Espírito. E aí Jesus manda essa carta para a igreja de Sardes, e essa carta pode ser para você, dizendo-nos: eu sei que as pessoas acham que você é um homem de Deus, eu sei que as pessoas acham que você é uma mulher de Deus, mas sabe o que eu quero te dizer? Eu conheço você, eu conheço o seu coração, os seus pensamentos, eu conheço você. E a Bíblia nos ensina, e continua no texto, no verso 2: ser vigilante. Esse texto, ser vigilante, é a marca de uma cidade que um dia, enquanto dormia, viu pelas frestas da sua muralha entrar um invasor, abrir os seus portões e os seus filhos serem assassinados na frente deles. Mais do que qualquer eles entendiam a palavra ser vigilante. Sabe o que é ser vigilante, queridos? É a gente prestar atenção nas nossas vidas, sairmos de um legado do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, vida leva eu, e compreendemos que nós temos que ser levados pelo Espírito. Nós temos que discernir cada passo que nós temos, porque às vezes você tem uma estratégia para o seu trabalho, você tem uma estratégia para aumentar os seus rendimentos, você tem uma estratégia para economizar, para atingir um projeto de vida pessoal, mas quando nós olhamos assim, qual é o seu projeto para a sua vida espiritual? Se assentou na frente de um papel e disse assim: Espírito Santo, qual é o seu projeto para mim? Vamos estrategiar o Senhor junto contigo. Eu preciso da tua luz. Qual é o projeto ministerial que eu tenho? Qual é o dom que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu abdique da minha vida para te servir? Mas nós vamos vivendo a vida sem prestar atenção nessas coisas, porque nós não vigiamos, e aí nós vamos enchendo nossa mente de um monte de coisa. Uma vez eu vi o irmão dizendo a seguinte frase: não, pastor, sabe o que acontece? Eu estou querendo ganhar, estou focando aí em ganhar bastante dinheiro. Eu falei: que bom, glória a Deus. Ele vai falar assim: mas eu já falei com a minha esposa que quando eu ganhar esse dinheiro, eu vou guardar e dar aos pouquinhos os dízimos, as ofertas, ajudar as pessoas, para que as pessoas nem você se perca com a igreja, e nem as pessoas que estão em volta se percam. Eu pensei comigo assim: meu, que cara avarento, mas que desculpa bonita, não é? Que desculpa sofisticada, para dizer com todas as palavras: eu sou um avarento. Como que nós lentamente vamos permitindo? Você vai lá e vai permitindo que coisas impuras vão entrando na sua vida. Você acostuma com um linguajar pecaminoso, você começa a sentir saudade do mundo, você começa a ter vontade de viver o que o mundo diz. Preste atenção, irmãos, em nome de Jesus,
oração. Uma vez tinha um pastor que chegou num culto de domingo e disse assim para os irmãos: doido, né? Esse pastor é tudo doido, mas profeta que não é, né? Isaías encopelado, né? E tantas outras loucuras que os profetas fizeram. Jesus cuspiu no chão, fez um barco com o olho no céu. Então, o pastor chegou na igreja e falou assim: semana que vem nós vamos fazer uma celebração fúnebre aqui. Nós vamos, recebe, isso é um fato. Nós vamos fazer aqui o velório da comunidade, da igreja, essa igreja. Pois é. Não deu mais explicações, foi embora, ficou alvoroço a semana toda, e até as pessoas que não vinham mais no culto vieram no domingo para ver o que está acontecendo. Talvez só por curiosidade, ou por tristeza, ou por sei lá o que. E aí ele chegou e falou assim: olha gente, como eu tinha prometido, aqui está um caixão, gostaria que vocês fizessem uma fila para se despedir da igreja. Ele colocou na fila do caixão o nome da igreja. Aí ele foi lá, as pessoas subiram, e aí ele falou assim: eu gostaria que vocês, cada um de vocês, passassem e olhassem dentro desse caixão. E quando eles olharam para o caixão, tinha um grande espelho lá dentro. E as pessoas saíram de lá, elas saíram chorando, porque elas perceberam que não era a igreja que tinha falido, era o indivíduo que tinha falido. E ele falou assim: eu não estou sepultando uma instituição, eu estou dizendo para vocês que existe um sepultamento das pessoas, nas relações individuais com Deus, porque as pessoas não amam mais Jesus. As pessoas desse caixão não é uma instituição que está no caixão, são pessoas, e essas pessoas começam com você. Ele está dizendo nesse texto que essa igreja, ou nós, estávamos na UTI. Essa igreja estava na UTI, ou seja, muitas coisas já tinham morrido. E talvez você chegue hoje aqui e você diga assim: pastor, muita coisa na minha vida morreu. Muito. Chamado, vontade, quebrantamento, dom, chamado, morreu. Eu quero te dizer que a igreja de Sardes era igualzinha. Agora preste atenção no que Jesus disse para essa igreja. Ele disse assim: consolida o resto que estava para morrer. Você olha para a sua vida e a gente tenta muitas vezes fazer, sabe o que? Tentar ressuscitar aquilo que morreu. Jesus assim: começa perseverando, protegendo, consolidando aquilo que ainda vive no seu coração, no meu coração. Porque eu não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus, de Jesus. Ele está dizendo que às vezes nós fazemos tantas coisas, e que não é movimentos ou atitudes só porque nós fazemos, só porque nós participamos de reuniões, só porque eu participo do grupo dos crentão no WhatsApp. Não é por causa dessas coisas que eu sou crente, não é por causa dessas coisas que eu amo Jesus, não é por causa dessas coisas que eu tenho intimidade com Ele. Porque as nossas obras podem ser bonitas, mas elas, aos olhos de Deus, são diferentes. Sabe o que significa isso? Aos olhos de Deus, diferente? Significa que às vezes nossas ações têm motivações erradas. Vocês querem ver uma coisa interessante? Às vezes eu vejo algumas pessoas, elas chegam para mim e dizem assim para mim: pastor, eu acho um absurdo. O que aconteceu? Não, porque eu estou fazendo um evento. Não, estou preparando uma coisa, eu estou buscando, falei para a igreja, mas tem pessoas que não participam. Existem líderes que nem se importam. Eu falo mesmo? Eu acho absurdo, porque isso é muito importante para a igreja.
que bacana. Aí o cara, quando faz um evento desse, ou a mulher faz um evento desse, ele chega 1h30 antes do evento, aí ele quer levantar um grupo de pessoas para orar, para interceder, para poder, não é assim? Quer fazer as coisas. Quando? Aí beleza, vai lá, fica triste porque as pessoas não se engajaram. Quando o projeto não é dele, ele é o primeiro a não se engajar. Sabe por quê? Porque a motivação é o eu, não é Cristo. Quando você encontra alguém que se engaja nos projetos que encabeça e não se engaja nos projetos nos quais ele não é líder, eu quero dizer para vocês, esse cara precisa de consciência de Deus, porque é soberbo e protege esse próprio. Eu faço o ministério acontecer, eu cuido de uma coisa com esmero, porque eu cuido daquilo que é meu, não aquilo que é do reino. Porque quando eu tenho consciência de reino, eu não faço com muita dedicação aquilo só que me projeta, aquilo que é a minha responsabilidade, porque eu tenho um foco, tenho uma percepção macro. Eu percebo que a visão de Deus para o homem e para a igreja é corpo, é conexão. Então, se essa mão aqui está tendo dificuldade para levantar essa mesa, a outra mão diz: ei, estou aqui, vou ajudar você. E se a coluna disser assim, não abaixa para levantar, ou se as pernas não agacharem, a minha lombar vai ter problema. Agora, se eu entender todo o corpo, para eu levantar isso aqui, eu pego as duas mãos, eu abaixo a minha coxa, e assim eu vou conseguir levantar, sem lesionar a minha lombar. Assim acontece a vida da igreja. Quando existem pessoas que veem a igreja na perspectiva de departamento, ou seja, esse é o meu departamento, é aqui que eu tenho que trabalhar, não entendeu o reino de Deus. Eu fui chamado para cuidar desse departamento, não entendeu o Evangelho. Que bom que você faz o Evangelho. E eu vou ler de novo o que o texto diz. Vigilante, vai lá, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Pai. Aonde era a obra? Na presença do meu Pai. Mas aonde está a minha dedicação? Aonde eu sou visto, aonde eu sou amado. Quando eu outro, eu digo: eu não posso, eu fico bravo. Queridos, nós temos um cenário de morte espiritual neste lugar, não aqui, nesse texto. E talvez você diga assim para mim: pastor, graças a Deus eu não estou vivenciando isso. Amém. Louvo a Deus pela sua vida e peço que você ore pela igreja de Jesus e pelos seus irmãos. Que bom que você não foi vítima dessa apostasia, nem dessa frieza. Agora eu quero dizer uma coisa para você que não foi. Você não foi vítima da frieza, não é para você não ser vítima, mas para você ser um proclamador do fogo de Deus. Você tem responsabilidade se o seu irmão está frio. Você tem responsabilidades de orar, de clamar, de abençoar, de apertar, de abraçar, de exortar uns aos outros, para que esse irmão pegue fogo de novo. Amém, queridos? E talvez você diga assim: olha, eu sou esse cara e tudo. Eu até faço coisas, mas meu coração está frio, mortinho da sua. Eu oro, minha oração não sai nem da boca direita, só para. Eu vou cantar louvores, eu nem consigo cantar louvores, porque eu tenho certeza que o louvor nem passa do teto. Quando alguém diz assim para mim: vamos orar, ler a Bíblia, buscar para o culto, eu digo: ai, Netflix, ai, novela, ai, internet, ai, meu filme. Sabe, queridos, quando eu quero que vocês guardem essa frase, quando o nosso coração acha mais prazer na amizade do mundo do que na amizade com Deus, nós temos que questionar essa situação.
quando eu amo mais as coisas desse mundo, eu me alegro mais com as coisas dessa terra do que estar na presença do meu Deus. Se olhar para o texto bíblico e olhar para ele e dizer assim: olha, é melhor viver um dia na sua casa do que 1000 anos em outro lugar, a gente olha para isso e diz assim: nossa, que ridículo, eu trocaria o culto por qualquer coisa que fosse uma boa desse culto. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você tem que reavaliar a sua situação. Porque hoje Deus te trouxe aqui, irmão. Porque é a espada de Deus do mundo que divide o corpo, alma e espírito, juntas e medulas, que rasga você, que rasgar o seu coração e cirurgicamente tirar de você todo o câncer chamado pecado. E se você continuar no texto, ele diz assim: arrepende-te. Eu queria convidar vocês a ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora ao Senhor e buscá-lo nessa noite. Eu quero pedir para que todos fechem seus olhos. Quem quiser ficar com o olho aberto, não fica. Mas que nós pudéssemos fechar os nossos olhos e compreender quão sério é o que nós falamos nessa noite. Queria pedir em nome de Jesus que vocês não andem, por favor. E eu queria que você, em nome de Jesus, olhasse para a sua vida agora de maneira espiritual. Feche seus olhinhos aí, ó. Pergunte para você mesmo, em nome de Jesus, pelo Espírito: eu tenho vivido uma vida de inveja? Será que não tenho invejado as pessoas? Será que eu não tenho desejado a imoralidade? Olha para a sua vida aí de novo pela lente do Espírito e veja: será que eu não tenho mais prazer no mundo do que nas coisas de Deus? Será que eu tenho vontade de amar Jesus de verdade? Ou será que eu tenho medo de deixá-lo? As coisas que eu faço por Jesus ou faço por pessoas? Quando nós tivemos entendimento sobre essas verdades, nós tivemos a coragem de questionar a nossa espiritualidade, quando nós tivemos a coragem de olhar de maneira crítica para nós mesmos e de maneira mais tolerante com o outro, quando os julgamentos forem mais duros conosco mesmo e menos com os outros, quando nós conseguimos entender o que Jesus diz: você julga o seu irmão porque tem um cisco no olho, sendo que você tem uma trave no seu olho. O Senhor, nessa noite, queridos, quer arrancar um câncer espiritual que mata a gente de dentro para fora. Mas é necessário que a gente se arrependa. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a se avaliar. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11: avalie-se a si mesmo, homem, em nome de Jesus. Precisamos de você. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e a gente avaliasse em nome de Jesus o nosso coração. Pai querido, nós somos muitas vezes tão tolos. Achamos que podemos enganar um Deus que tudo sabe. Achamos que podemos ocultar em nosso coração algo de um Deus que esquadrinha o coração. Achamos que podemos falar coisas que não estão no nosso coração. E o Senhor acreditar. Mesmo o Senhor dizendo que ainda antes da minha boca dizer, o Senhor já conhece o que eu vou dizer.
Ninguém tem roupa diante de Ti, Senhor. Estamos todos nus, sem reservas, sem discursos farisaicos, sem desculpas, sem mentiras, sem hipocrisia. O Senhor nos vê como nós somos. Tua palavra nos ensina, Jesus, que quando o Senhor olhou, o Senhor chamou Samuel para ungir Davi. Samuel chegou na casa de Jessé, e Jessé trazia os seus filhos um a um, os mais fortes, os mais letrados, e aí o último era Davi. E aí o Senhor, inspirando a boca de Samuel, disse: o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê por fora, e Jesus vê por dentro. E esse é o motivo, Senhor, daquilo que o Senhor nos designa viver. Nessa noite, Jesus, confessamos que somos pecadores, que nós necessitamos de reavivar o dom e o Teu chamado em nós. Nós não queremos, Pai, tropeçar nos nossos pecados, muito menos, Senhor, nos nossos erros mais simples. Eu queria fazer uma oração para vocês agora, queridos. Queria que você repetisse em nome de Jesus, junto comigo. Faça uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu confesso que sou um pecador. Eu confesso que muitas vezes entristeci o Teu santo nome. Optei pela minha carne e deixei os Teus princípios. Eu lhe peço perdão. Me perdoe, Jesus. Me perdoe, Pai. Escreve meu nome no livro da vida e me chame no poder do Teu Espírito para vencer o pecado. Hoje eu confesso Jesus como meu único Senhor, meu único Salvador. A partir de hoje eu deixo o pecado, rejeito a frieza espiritual e aceito em nome de Jesus o Senhor como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Quem fez essa oração pela primeira vez? Eu sou míope no escuro, muito menos. Ó, levante a sua mão quem fez essa oração. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Eu queria pedir para quem nessa noite foi ministrado pelo Senhor Jesus, foi tocado pelo Senhor, incomodado por esse Espírito e recebeu o Espírito de ousadia mesmo, disse assim: eu preciso ser reavivado. Saia do seu lugar, venha para frente, eu quero orar com você enquanto nós cantamos. Venha à frente, sem vergonha, porque em nome de Jesus, para pecar muitas vezes nós não temos vergonha. Saia do seu lugar e venha à frente. Diga assim: Jesus, eu preciso ser reavivado, eu preciso do Teu fogo de novo em mim, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, diz assim: eu me arrependo
capítulo 19, que o apóstolo Paulo encontra alguns discípulos que eram discípulos de João Batista. Eles já tinham passado pelo batismo de arrependimento. E o apóstolo Paulo pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? E a Bíblia diz que eles disseram: não, nós nunca nem ouvimos falar desse Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina, Senhor, que o apóstolo Paulo disse: então vocês têm que conhecer. E orou por aqueles homens. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. E eles foram anunciar o Evangelho juntos. E depois de um processo de consolidação de uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos da Ásia Menor ouviram a pregação do Evangelho por meio dessa igreja. Nessa noite, Jesus, eu quero te pedir: traz, Senhor, avivamento sobre os teus filhos. Que eles saiam daqui, quando chegarem nas suas casas, eles não consigam se controlar na vontade de orar, na vontade de ler a Bíblia, na vontade de te buscar. Que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, feridos por esse novo mover na vida deles. Que haja um despertar do teu Espírito na vida deles. Que eles amem, Senhor, a Ti profundamente. Que eles Te busquem intensamente. Que algo, Senhor, novo seja gerado no campo do Espírito, para fazer com que eles, Pai, se debrucem diante do Teu altar e desejem a Ti hoje e todos os dias de suas vidas. Que eles rompam com o pecado. Que eles tirem o pecado das suas vidas. Que eles tenham força no Espírito de tirar, de sair dos laços do pecado, como a Tua palavra nos ensina em Hebreus 12, do pecado que tenazmente assedia eles, e eles possam, em nome de Jesus, vencer, Pai, e ser mais que vitorioso. E como a Tua palavra nos ensina para a igreja de Sardes, o vencedor vestirá branco, aos vencedores vestirá branco, será uma igreja imaculada, a igreja branca, a igreja santa, a igreja que se parece contigo. E é isso que seremos, a comunidade do Senhor. Nós desejamos viver o avivamento, sermos cheios do Teu Espírito, desejosos, Pai, da Tua santidade, em nome de Jesus. Tivemos fé. E que hoje, Senhor, uma multidão de pessoas, em nome de Jesus, sejam cheias do Teu Santo Espírito e possam ser canal de Deus de mudança onde quer que eles estejam. Que em nome de Jesus um novo tempo se estabeleça na vida dos meus irmãos e nessa comunidade, hoje e para sempre. Amém.